Está começando mais um episódio da segunda temporada do podcast Domine Seu Conteúdo. E nessa temporada, a gente saiu da mesa tradicional para sentar com pessoas que transformam conhecimento, experiência e visão em negócios que crescem. Hoje eu recebo Mila Moura, uma mulher que deixou a estabilidade da Polícia Federal para empreender com propósito. Mas antes mesmo dessa virada, ela já impactava milhares de mulheres com o Meu Dia a Dia, um blog que se tornou referência nacional no mercado de casamentos. Hoje, à frente do Grupo W, Mila mostra na prática que relacionamento, posicionamento e conexão não são apenas palavras bonitas, são ferramentas de crescimento. Mila, primeiramente seja muito bem-vinda. Para mim é um privilégio muito grande poder te entrevistar. Prazer, você é uma mulher admirável por tudo que você construiu aí, toda essa sua carreira, desde quando você tinha a estabilidade da Polícia Federal a hoje como uma mulher empreendedora, com um nome tão grande aqui na cidade, é uma referência tanto para as mulheres que eu acabei lhe conhecendo através dessas mulheres que fazem parte da sua comunidade. É um prazer lhe receber aqui, seja muito bem-vinda. Prazer meu, obrigada, Guto. Mila, eu queria começar, antes mesmo da saída da Polícia Federal, antes do começo de toda a história, quem é Mila fora de todos esses títulos? Perguntas profundas pra gente começar, podia deixar essa pro final. Mas eu vou me apropriar de uma palavra que você usou quando você estava fazendo sua introdução, que no começo eu não usava muito, mas de tanto que eu escutei as pessoas falarem isso sobre mim, eu me apropriei. Muita gente fala assim, nossa, como você é corajosa, você teve muita coragem. Então foi uma palavra que eu comecei a ouvir muito, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou me apropriar dessa palavra. Eu realmente acho que eu sou uma mulher muito corajosa. Uma mulher com coragem em relação a vários pontos, não só em relação à questão profissional, sabe? Mas eu sou uma pessoa, primeiro, de muita fé, porque eu acho que coragem, pelo menos a minha coragem, ela vem desse lugar, né, dessa segurança, e não é segurança de entender que é tudo sempre estável e tudo muito certinho o tempo todo, mas de entender que eu tenho um Deus que está no controle de tudo, então eu sou uma pessoa corajosa, ousada, mas ao mesmo tempo muito tranquila, porque eu sei quem é que está organizando, controlando tudo. Então eu diria que Mila é essa mulher corajosa, ousada na vida pessoal e na vida profissional, e que confia realmente nos planos de Deus para ela. Tenho tatuado no meu pé, que seja feita a sua vontade, então não a minha. Eu tenho coragem para fazer o que Ele planejou para mim, e esse é o meu objetivo. Minha oração todos os dias é que Ele realmente me dê essa sabedoria e o discernimento para eu entender o que é a vontade dEle. Amém, que coisa linda. É isso. E hoje de manhã, por exemplo, eu estava ansioso nessa expectativa, né, de entrevistar você, e aí, antes de sair de casa, eu parei para fazer o meu devocional. E aí eu fui direcionado a ler, eu acho que é o Salmo 34. Ele diz assim, bem-aventurada a pessoa que confia no Senhor. Uhum. E essa confiança, ela realmente traz um norte, porque a gente sabe que não falha. Né? Então essa confiança traz essa estabilidade de que independe do cenário. E traz a tranquilidade, não é? Não é que as coisas vão dar certo o tempo todo. Na minha trajetória, muita coisa já deu errada, né? Porque ninguém está 100% acompanhando os bastidores, e a gente só mostra aquilo que a gente entende que vai ajudar de alguma forma a mostrar. Mas eu acho que é essa tranquilidade, assim, de saber quem é que está por nós, né? Que massa. Quando foi que essa estabilidade, na época que você estava na Polícia Federal, começou a parecer estável? Acredita que eu nunca achei que essa estabilidade era estável. Eu sempre dizia, e é uma coisa, eu dizia isso na época da polícia e eu digo hoje, não existe segurança 100%. Ah, mas servidor público, querendo ou não, é seguro. Mas, sei lá, tem reforma tributária, tem reforma previdenciária, então assim, é uma estabilidade, mas as coisas mudam, é impossível a gente achar que vai ser 100% seguro o tempo todo, do mesmo jeito. Então ok, eu tinha aposentadoria garantida, eu tinha as férias, conseguia tirar 30 dias, desligar o telefone e passear, coisas que eu não consigo fazer mais hoje, mas eu nunca achei 100% seguro. Então é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu sempre amei, isso é importante falar, eu amava a polícia, eu gostava do que eu fazia, eu me sentia pertencente àquele lugar, não era que eu estava no lugar errado, eu não gostava, sofria, não. Mas eu entendi que era um período, desde muito cedo, assim, eu entendi, eu sentia isso, sabe? Eu não sabia quanto tempo eu ia ficar na polícia, mas eu sentia que ali era uma passagem,
que eu tava para aprender, para ser forjada em muita coisa, e de fato fui forjada em muita coisa que hoje em dia eu trabalho, que eu uso como pilar, que eu ensino para as outras pessoas, especialmente as mulheres, eu aprendi lá. Então foi importante, mas é isso, eu nunca achei que era estável 100%, eu nunca me senti segura 100%. Eu acho que isso também me deu coragem para dar o próximo passo. Muita gente sonha com a estabilidade. E como foi lidar com essa decisão, abrir mão disso? Pra mim foi muito tranquilo. É assim, as pessoas falam muito. Tu não tem... Eu sempre falo esse episódio assim. Claro que não foi da noite pro dia. Eu passei por uns meses ali pensando e maturando tudo isso. Meu marido, obviamente, acompanhando. Aliás, era a única pessoa que acompanhava, porque nessa decisão eu não dividi essa minha decisão com ninguém, nem com os meus pais, porque eu sabia que ia ser muito difícil eles aceitarem, por amor. Porque quem ama cuida, Sim. Então, obviamente, eles iam ficar preocupados. E eu não queria que o medo deles e a insegurança deles acabasse atrapalhando minha decisão. Então, só o meu marido sabia. E aí, no dia que eu cheguei em casa, que, enfim, eu percebi realmente que tinha chegado o limite, que eu ia sair. Aí ele chegou em casa e falou assim... Eu falei pra ele, tem uma coisa pra falar com você. Ele, eu já sei o que é. Tu realmente quer sair? Eu falei, quero. Ele, tu não tem nem um pouquinho de medo? Nada. Eu falei... Nem um pouquinho, amor, não tenho medo, porque assim, e eu usei essa frase e é engraçado que eu nem imaginava que eu ia trabalhar com isso, mas eu falei assim, com tanto de gente que eu conheço, e eu não conheço só porque tem um contato no meu telefone, eu conheço porque eu sei que são pessoas que se eu ligar, eu posso contar com elas, eu não vou ficar sem trabalhar, eu não vou, então fique tranquilo, a gente vai fazer esse negócio dar certo. Então foi assim, pra mim foi muito tranquilo, mas eu fui me preparando psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, então ele me deu esse suporte, ele me deu essa segurança também. Eu sei que sou privilegiada em relação a isso, porque tem muita gente que quer fazer transição de carreira e não tem nem suporte financeiro, nem suporte emocional, né, então é difícil, eu fui muito privilegiada nesse sentido, mas foi muito tranquilo pra mim, muito. Então o que é que eu digo para as pessoas que pensam em fazer isso? E tem muita gente que pensa, né, fazer uma transição, se prepare, né, se você não tem apoio emocional em casa, como eu tive, procure se cercar de pessoas que podem te dar esse apoio, que podem aconselhar, que podem ser essas pessoas, né, para te ouvir, para te sugerir, para te guiar, direcionar, além de muita fé, porque foi isso que eu fiz, era joelho no chão, para entender se era isso, se era a hora, e Deus me revelou muito, então assim, eu tomei uma decisão também por causa disso, foi muito tranquilo para mim, porque eu sabia que eu estava em obediência, não era uma decisão minha. Eu realmente fui guiada, e eu fui guiada porque eu pedi para ser guiada. Então era joelho no chão, Senhor, é isso, me mostra, e me mostra de forma clara, porque é uma decisão muito difícil para eu entender errado. E ele foi me direcionando de formas assim, foi um momento inclusive muito especial da minha vida, porque foi um momento em que eu me relacionei de forma muito profunda com Deus. E foi ali que a gente criou intimidade de verdade. Então foi um processo, todo o processo foi um processo muito bonito, muito importante para mim. Eu já ia te perguntar como foi a questão de lidar com o conflito desses sentimentos internos, né? Mas no caso você já respondeu que a solução de evitar que você tivesse que lidar com medo, com a culpa, foi essa preparação. Foi. Né? Então, eu acho que foi até uma fala muito importante quando você trouxe de algumas pessoas que têm esse desejo de fazer essa transição, mas que não faça isso por emoção, né? Tem que olhar os bastidores. Eu tenho a essa gente não estrutura... pode romantizar também, isso, sim. Né? Dizer assim, vai lá, se joga, né? Vai que você consegue. Vai ter gente que não vai conseguir de repente, vai ter gente que não vai poder, pelo menos não nesse momento, precisa de mais tempo, é isso. E é o que eu sempre falo, eu recebo muito pedido de aconselhamento em relação a isso. Muito. Semana passada, inclusive, recebi um áudio de uma mulher querendo fazer, e é muita responsabilidade você dar esse tipo de aconselhamento. E eu sempre falo o seguinte, veja, cada um, não existe receita para isso. É uma decisão muito pessoal. Mas é isso que eu falo, se prepara emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. E o financeiramente não no sentido de você necessariamente já estar trabalhando em alguma outra coisa, não é sobre isso. Mas eu passei 1 ano na polícia estudando. Eu trabalhava no plantão. Eu passava 24 horas na delegacia. Os meus amigos, eles, o que é que você faz tanto no computador que você não sai daí? Enquanto eu não estava trabalhando no meu serviço, porque tinha uns momentos que a gente ficava no meio de descanso,
Eu estava estudando. Então eu me preparei, eu fui entendendo, tá, eu vou sair, mas o que é que eu posso fazer? Qual caminho eu tenho que ir? E eu acho que a clareza, ela vem desse movimento. Sim. Porque eu não tinha certeza do que eu ia fazer. Eu tinha planos, mas certeza eu não tinha. Tanto é que hoje em dia, o Grupo W, por exemplo, surgiu depois que eu saí. Eu nunca pensei nisso antes. Então também tem muito isso. Você se prepara para dar os primeiros passos e se coloca em movimento. O resto vai se revelando, né? E foi muito assim comigo. Então é preparação, não tem como fugir disso. Você acha que coragem é ausência de medo ou decisão apesar dele? Decisão, apesar dele, com certeza. Eu não tive muito medo, e é o que eu sempre falo, mas eu sempre falo pra todo mundo, se você tiver medo, acolhe esse medo, porque tá tudo certo ter medo também. Agora, que esse medo não trave também, né? É que, com muita responsabilidade, tome uma decisão na hora que você achar que tem, apesar do medo. Então, certamente é isso. Que massa. Então a gente sai desse bloco da mulher antes da decisão, desse romper, né, de uma estabilidade para empreender. E a gente vem falar agora sobre o meu dia D e a influência orgânica disso tudo. Como nasceu o meu dia D? Do meu casamento. Foi 2009, eu casei, mas eu já morava em São Paulo, porque a minha primeira lotação na polícia foi lá. E como eu falei, eu sempre trabalhei no plantão, então eu trabalhava um dia, folgava 3, era 24 por 72. Nos 3 dias de folga, eu era super nova, morando em São Paulo, já com meu trabalho, saláriozinho, tudo certinho. Nos meus 3 dias, eu ia pensar em casamento. Eu virei a bridezilla e eu só pensava nisso. Então, eu organizei meu casamento à distância todinho. Deu tudo certo, foi incrível, numa época que não tinha essas informações todas. E aí eu meio que virei especialista mesmo. E aí as mulheres, amigas próximas, começavam a me procurar, Mila, me dá dica disso, dá dica daquilo. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou começar a escrever um blog, porque na época era a época do blog, 2009, 2010. E aí eu comecei a escrever para dar dica de casamento para as minhas amigas. E aí começaram outras mulheres, começaram a assistir, a perguntar. Eu falei, gente, que estranho, esse pessoal eu nem conheço, como é que tá me assistindo, como é que tá me acompanhando, porque era só texto. E eu amava escrever, sempre amei escrever. O negócio foi ganhando força, era outro nome, aí virou meu dia D, aí eu fui profissional. Mas veja, tudo isso, eu era policial ainda naquela época, tudo pra mim era um hobby, eu amava falar de casamento. Então eu escrevi o blog e passei por anos, fazendo isso por anos, eu fazia por hobby, porque eu amava aquilo ali, era como se fosse o contraponto. Então na polícia eu vivia o lado mais duro da realidade, da vivência em São Paulo, com muitas situações mais pesadas que eu cheguei a trabalhar lá. E nos meus dias de folga eu estava vivendo o sonho, falando de véu, grinalda, bolo, decoração. Era maravilhoso. Então, não era uma profissão, eu enxergava assim, era um hobby que deu muito certo. Um hobby que deu muito certo. E o que você acredita que fez esse projeto, o Meu Dia D, ser o sucesso que foi? Verdade. Foi a verdade. Eu escrevia porque eu não entendia que aquilo ali poderia viralizar, me fazer ser conhecida, nada disso. Eu amava contar histórias de casamento, de amor, eu vibrava, eu passava horas escrevendo, porque o meu blog não era só para falar de casamento, era para contar histórias dos casais. Então eu mostrava as fotos deles, das decorações, mas eu queria entender, como é que vocês se conheceram? Como é que foi isso? E o pedido de namoro, não sei o quê. Então eu meio que perguntava tudo, contava uma historinha e colocava lá. Então essa verdade, que é o que eu acredito que é a base de qualquer tipo de conteúdo, as redes sociais mudaram muito. Hoje em dia não tem mais blog, antigamente a gente nem imaginava Instagram, e vai mudar muito ainda, né? Vão aparecer várias outras, mas eu acho que a base de qualquer conteúdo é a verdade. É você ser você, é você falar do que você gosta, do que você entende, é você não forçar, né, entender ou gostar de alguma coisa só para parecer. Então eu sempre levei muito isso de forma muito leve, e eu acho que foi isso que fez as pessoas se conectarem, as pessoas gostarem do que eu fazia naquela época. A gente tem uma versão desse projeto Domine Seu Conteúdo, que é a Masterclass Domine Seu Conteúdo, que a gente traz um pouco sobre essa questão do posicionamento do profissional nas redes sociais. Seja o profissional que produz o próprio conteúdo ou o profissional que terceiriza. Para que ele entenda a estrutura ali, não só delegue por delegar, né? Seja só um auxílio, mas que ele faça parte daquele trabalho ali. E um dos pilares assim que eu acredito que, como você falou,
fundamental dentro dessa construção, dessa exposição nas redes sociais, é a coerência. Sim, né? Porque muito. a gente acaba que, numa era de tantos filtros e tantas versões de inspirações, as pessoas acabam querendo se tornar pessoas que elas não são. Exatamente. Quando, na verdade, o ser você é o que vai gerar aquela conexão com as pessoas que ou querem ou gostam do tipo de perfil que você está apresentando. Exatamente. É um conteúdo inspiracional, as pessoas se verem naquilo ali. E é essa verdade, assim, que normalmente, até hoje, com tantas formatos e opções de conteúdo, ainda assim continua sendo o segredo ali, o tempero que faz dar certo. E até o algoritmo hoje, ele tende a favorecer conteúdos que trazem essa verdade, assim, essas pessoas que têm menos edição, têm menos filtro, para mostrar que são pessoas de verdade fazendo aquilo ali. Né? E o que é importante falar também, e é uma frase que eu uso muito: a autenticidade não exclui a intencionalidade. Porque quando a gente fala, e eu sou essa pessoa que falo verdade, coerência, seja você, eu também digo ao mesmo tempo, seja intencional. E aí muitas vezes a gente, mas se eu for intencional eu não vou fingir ser outra pessoa? Não. É ser você, mas entender exatamente como que você vai se refletir no teu trabalho, na tua vida, no teu conteúdo, enfim. Então, isso é importante falar também, porque hoje em dia a gente também tem o 80, né? O 8 ou 80. Tem o 8 das pessoas que morrem de medo de, não, eu preciso criar um personagem aqui, porque eu preciso ser assim, porque é isso que vende, e não consegue ser autêntico. E tem um 100%, o 80, que é só autêntico, sem nenhum tipo de estratégia, de bom senso, de intencionalidade. Porque a gente precisa ter isso também para, poxa, eu sou eu. É exatamente a mesma Mila. Mas quem me acompanha há muitos anos, e eu completei agora 15 anos de Instagram. Eu entrei em 2011. Só no meu perfil pessoal são mais de 10 mil posts. Só no meu perfil pessoal, fora os outros e os muitos que eu já deletei, que eu já apaguei. Hoje em dia, mentora, líder de um grupo, enfim, o que eu estou, né, porque é o que eu estou fazendo hoje em dia, eu preciso, não é limitar a Mila, mas ter uma Mila intencional para este resultado que eu preciso. Então eu sou exatamente a mesma Mila que eu era na época do casamento, mas a Mila de antigamente era uma Mila só romântica, que não precisava, às vezes, passar mais credibilidade e autoridade, porque era outro tipo de resultado. Então é esse tipo de intencionalidade que eu digo, que é muito importante a gente frisar também, né? Dá pra ser, acreditem, dá pra ser intencional e autêntico no digital. E é assim, eu acho, que a gente consegue crescer, de verdade. Concordo plenamente. O que o mercado de casamentos te ensinou sobre desejo, experiência, confiança e decisão de compra? Me ensinou muito, e engraçado, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, viu? Mas o mercado de casamento é um mercado muito difícil, e me entendam. É difícil porque é uma fase muito delicada. Diferente de aniversário, casamento, em tese, é uma vez na vida só. Então, a noiva e o noivo também, porque os noivos hoje em dia participam muito, eles têm uma pressão, e uma pressão deles mesmo, de fazer o negócio dar certo. Então, é um mercado sensível, essa é a palavra, é um mercado muito sensível. E naquela época, eu lidei assim, com todos os tipos de noivas, de casais, todos os tipos de casamento, de tamanho, de estilo, de fornecedores. Então, isso também acabou me forjando muito a lidar com pessoas, que é o que eu faço hoje em dia, né? Então, de uma certa forma, o que eu falei, né? Tudo que eu passei, não só no meu dia a dia, mas na polícia e tal, me preparou para hoje eu trabalhar com relacionamento, que é o meu business mesmo. Então eu acho que o mercado de casamento acabou me ajudando e me ensinando muito, de uma certa forma. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Olha só. Gostei. Você acha que toda marca que quer crescer precisa primeiro aprender a criar comunidade? Não. Engraçado. Veja bem que interessante isso. Eu tenho comunidade desde a época do meu dia a dia. E a minha comunidade era uma comunidade muito fiel, assim, o meu dia a dia, até hoje, tá? Eu tô há 15 anos no Instagram, tem menina que me segue desde, mulher, né, porque já passou da fase menina, que me segue desde que tava noiva. Um dia desses, nossa, Mila, eu comecei a te seguir antes da Clarinha nascer, Clarinha já tá com 12, então daí já é mais de 13 anos. E eu já sempre tive comunidade, mas eu não levanto essa bandeira de que todo mundo precisa ter comunidade. Por quê? Porque tem pessoas
pessoas que hoje em dia, marcas pessoais e marcas empresariais, que conseguem ter muito resultado sem comunidade. Claro que essas pessoas têm respeito da sua audiência. Essas pessoas precisam ter uma audiência que confia, que acredita. Mas comunidade, como as pessoas estão pregando hoje em dia, eu acredito que não. E aí eu gosto de falar sobre isso porque eu tô sentindo esse movimento muito, essa corrida para todo mundo ter comunidade e tá ficando tudo muito igual. Sim. Então, em todas as áreas, vamos fazer movimento, vamos fazer evento, tem que ter encontro, tá ficando muito saturado, então tá ficando todo mundo igual, porque todo mundo acha que precisa construir comunidade. E não precisa, dependendo do negócio, dependendo do seu perfil, dependendo do teu produto, do teu serviço. Então são tantos dependendo Sim. que eu realmente acredito que não é o único caminho. Agora, em contraponto a isso, sim, a gente precisa ter pessoas, por motivos óbvios, que nos admirem, que acreditem, que confiem, que se conectem com a gente. Não necessariamente ser uma comunidade, mas a gente precisa ter essas pessoas, porque é o que eu sempre falo, 3 atributos qualquer profissional precisa saber gerar. Conexão, porque a gente só compra de quem a gente gosta. Ninguém vai dizer assim, odeio aquela pessoa, vou ali passar o cartão para ela. Não, você tem que ter conexão, então a gente precisa construir isso na internet. Precisa construir credibilidade, porque ninguém compra de quem não confia, né? Sim. Aí eu não tenho confiança com essa pessoa, você não vai comprar dela. E a autoridade, que nada mais é do que o sentimento de que a pessoa é boa no que ela faz. A autoridade é isso. Então a gente precisa, se a gente quer vender no Instagram, a gente precisa despertar isso na nossa audiência. Mas isso não necessariamente é construção de comunidade. Então eu vejo um pouquinho diferente. Tem a questão da construção da comunidade e tem a estratégia de criar o senso de pertencimento do público. Né? E aí entra todos esses pontos aí que você mencionou. Perfeito. E aí eu concordo plenamente, que é tantos movimentos iguais agora, Muito. E de todos os nichos, de todos os mercados, e até fica aquela meio com uma competição que não está gerando nem mais credibilidade para onde realmente tem valor de ir. Né? E às vezes as pessoas acabam até perdendo oportunidades boas, porque fica nessa, talvez seja mais um, quando realmente tem algo que eu acho importante a gente pertencer a alguns grupos que vão fazer com que a gente seja impulsionado através daquele ciclo. E as marcas, quando entender que estrategicamente criar o senso de pertencimento, eu vou trazer esse cliente para mais perto de mim, sem eu precisar ter uma estrutura de fazer ele estar ali o tempo inteiro. Inclusive, isso é uma realidade. Eu tenho sido muito procurada por marcas. Nila, a gente quer fazer alguns projetos com você, porque a gente quer conhecer a tua comunidade. A gente quer apresentar a marca para a tua comunidade. Então, veja bem, não é uma marca que quer construir um movimento de comunidade, de evento, não já tem isso no mercado? Eu vou lá como marca, eu me associo, eu faço um projeto específico e ainda consigo estar me valendo de comunidades diferentes, dependendo do que eu ofereço, produto, serviço, isso é maravilhoso. Então, essa é uma estratégia muito inteligente. Então, do lado de cá, pessoa física ou pessoa jurídica entender que os movimentos de estar em grupo é fundamental, é válido. Agora, do outro lado, o perigo é todo mundo acreditar que todo mundo precisa ter marca. Desculpa, comunidade. Exatamente. Então isso é que é diferente. Vamos ao terceiro bloco com Mila Moura, da estabilidade ao empreendedorismo. Qual foi o momento em que você decidiu, agora eu vou empreender de verdade? Então, foi só quando eu já estava empreendendo que caiu a ficha, porque quando eu fiz a transição de carreira, eu falei que eu fui me preparando, né? Mas o meu plano A era mentorar mulheres na área de posicionamento digital, que era a minha especialidade. Então, assim, eu era policial, esse era o meu trabalho, mas por 15 anos eu fui desenvolvendo um posicionamento digital muito... eu não falo nem que era estratégico, porque foi tudo muito intuitivo comigo, mas foi um posicionamento digital muito forte. E aí eu comecei a entender, fui mapear tudo que eu tinha feito, e eu passei 1 ano fazendo isso, me preparando, mapeando, para replicar isso em outras mulheres. Então meu plano A era mentorar mulheres nessa área, desenvolver marcas pessoais que tivessem um bom posicionamento digital. E aí logo no primeiro mês, fiz o meu primeiro lançamento sem nunca ter feito um infoproduto, porque era mentoria digital. E aí eu falei
a gente fez um lançamento e tal, foi um sucesso, fechei a primeira turma, tudo orgânico, sem tráfego, sem nada. E aí eu falei, gente, mas isso é um negócio, né? Porque assim, não é só chegar aqui e vender, tem que ter gestão, tem que ter... Era de fato um negócio. E como é que faz isso? Que eu não sei. Na polícia eu não aprendi isso. Isso era algo que realmente era muito distante. E eu não tinha família, não vim de família empreendedora. Meu pai é servidor público, minha mãe também. Nunca tive uma madrinha, um padrinho que eu pudesse me aconselhar. E aí no primeiro mês eu falei assim, eu preciso conversar sobre isso com outras mulheres, eu preciso aprender com quem já está fazendo. Eu sempre tive muito isso, eu sempre fui muito curiosa, amo estudar, estou sempre estudando, mas sempre acreditei que a melhor forma de você aprender algo é aprender com outra pessoa que já passou por aquilo. E aí eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou no Instagram, eu vou perguntar quem tem interesse em participar de um jantar só de mulheres para falar de negócios. Não é oba-oba. A gente vai jantar uma comida boa, vai tomar um vinho, que eu adoro tal, mas a gente vai falar sobre negócios. E aí eu coloquei isso no Instagram, 30 mulheres rapidamente toparam e a gente fechou uma primeira turma. Quando eu fechei o grupo, eu falei assim, mas tá, tem que ter nome esse encontro, né? Aí eu falei, Woman, mulher, Work de trabalho e Wine de vinho, porque a gente ia tomar um vinhozinho. Eu falei, grupo W, que é W, foi assim que surgiu o grupo W. Rabisquei lá numa coisa de papel, fiz uma logo rapidinho e assim estava nascendo meu negócio, que eu nem imaginava que seria o meu principal negócio, né, da onde tudo ia surgir. E a partir daquele momento, o W de fato se consolidou e eu me enxerguei realmente como empreendedora a partir dele. E foi nele que eu aprendi a ser empreendedora. Massa. E até um ponto assim que eu percebi na sua fala, quando a gente fala sobre o empreender, né, às vezes as pessoas romantizam de uma forma como se fosse assim, eu vou viver do meu sonho, né? E aí tem um perigo muito grande, né? Tem uma linha tênue ali, você viver do seu sonho, mas você também precisa parar para entender, para estudar, para saber sobre negócios, sobre gestão, sobre o mercado financeiro, como é que acontece, como é que você vai precisar gerir ali seu negócio, porque viver só de sonho não paga conta, né? Não, e assim, isso é algo assim, muito interessante para falar, porque eu já tive dos dois lados, né? Sim. Eu era servidora pública e agora estou do outro lado. Se o seu caso não for serviço público nem CLT, você precisa saber disso tudo. Então, por exemplo, hoje em dia, muitas mulheres do grupo são profissionais liberais. Advogadas, médicas, arquitetas, fisioterapeutas, nutris, enfim. Profissionais liberais de uma forma geral e autônomas. A gente aprende, eu sou formada em Direito. A gente aprende na faculdade a parte técnica. Mas advogado hoje em dia, quando se forma, ele não é só advogado. Ele não pode, a não ser que ele vá trabalhar para outra pessoa e tá tudo certo também. Então, se você tiver esse vínculo empregatício, ok. Mas se você for um autônomo, um profissional liberal, você precisa entender de gestão, de finanças, de contabilidade, de marketing, de vendas. A gente não aprende isso na faculdade. Então, de fato, não é só o empreendedor do vou viver de arte, de sonho, mas qualquer profissional hoje em dia, tirando CLT e serviço público, precisa saber disso tudo. E esse é o grande desafio do mercado atual, porque as pessoas começaram a entender isso a duras penas, né? Não à toa, hoje em dia a gente tem muita escola de empreendedorismo, né? Faculdade de negócios já focada nisso, porque se entendeu que eu aprendo a fazer isso, não tem como crescer. Qual foi um erro nessa jornada que tu captou e hoje tu traz como ensinamento? Caramba, muitos. São muitos erros, porque assim, eu fui aprendendo tudo sozinha não. Em grupo, com outras mulheres, observando, perguntando, mas foi ali, na raça. Mas talvez a minha principal dor, e eu só tô sanando ela, por incrível que pareça, há pouquíssimo tempo, foi muita questão financeira. Porque é muito assim, vai fazendo. No início, tu não tá focado em escalar, em organizar, tu quer sobreviver no mercado. Então você vai e mistura a conta PF com PJ e não sabe mais o que é o que, e mete os pés pelas mãos e gasta mais do que pode. Então isso foi uma grande dor minha. E aí ano passado eu comecei E aí eu também me acolho muito nesse sentido, né? Eu nunca fiquei, poxa, como assim? Fases. Eu não estava fazendo isso, mas eu estava voando em outras áreas. Então hoje em dia, graças a Deus, eu consigo enxergar as empresas, né, porque é um ecossistema, de uma forma muito organizada, muito clara. Tenho muita coisa para aprender ainda, mas foi muita relação, foi muitos erros, muitos.
E o que a Mila empreendedora precisou desaprender? É engraçada essa pergunta. Talvez um pouco do próprio marketing, não desaprender, mas mudar um olhar. Porque, veja, se é difícil para quem está chegando agora, eu estou nessa caminhada há 15 anos. E por incrível que pareça, experiência conta, tempo de digital conta, mas ao mesmo tempo atrapalha um pouco, porque eu já passei por muitas fases. Então o marketing para mim, ele é complexo, porque eu já vivi de tudo. Foram muitas revoluções em 15 anos. Sim, com certeza. Um dia desses, ano passado, eu fiz um lançamento que eu contava a minha história no meu dia a dia. Então eu tive que ir para o meu Instagram, pro primeiro post, porque eu queria pegar toda a minha história. Cara, era lindo aquela fase. 15 anos atrás no Instagram, você não se preocupava com nada, postava bolo mordido, né, uma florzinha ali, ninguém estava preocupada com engajamento, a gente estava ali era social, para socializar, se conectar. Então, é meio que isso, é se desprender de algumas coisas que a gente viveu no passado, aceitar que as coisas mudam, reaprender. Então, é meio nesse sentido, assim, sabe? Ter que ir quebrando algumas caixinhas na parte do marketing. Mila, existe alguma parte da estabilidade que você precisou reconstruir dentro do empreendedorismo, como rotina, processo ou segurança emocional? Sim. Segurança emocional não, mas voltando para essa parte financeira, entender que o que é hoje não é amanhã. O empreendedorismo é uma montanha-russa. Sim. Quando a gente vive a estabilidade de um CLT ou de um cargo público, por exemplo, é muito mais fácil, porque tá ali, é todo mês aquilo, faça chuva, faça sol. Se planeja com aquele teto ali, né? Você não vai passar daquilo, mas você já tem aquilo. Sim. Então isso é muito confortável. Você conseguir fazer planos, sabendo exatamente o que vai entrar, o que você vai ter. E aí no empreendedorismo eu tive que realmente abrir a mente para isso, porque é hoje e não é amanhã. Então você tem que se programar. E eu sempre fui muito gastadeira, eu gostava de gastar. Então eu tive que realmente aprender a lidar com isso. Isso foi algo bem desafiador. Essa parte de finanças foi bem desafiadora para mim. Mas a gente vai aprendendo. Vamos agora para o quarto bloco, Grupo W, relacionamento e posicionamento. Mila, qual foi a dor que você percebeu no mercado que fez o Grupo W nascer? Bom, o que fez ele nascer foi da minha própria dor, como eu expliquei, de não saber o que era empreender e querer aprender isso com outras mulheres. Então, o Grupo W nasceu dessa dor, e aí eu entendi que não era uma dor só minha, muitas mulheres. Mas ele continuou e ele cresceu de outras dores, que eu só entendi no movimento, que é, por exemplo, a dor do relacionamento. Tem muita gente que não sabe se relacionar. Eu não sabia que existia essa dor, porque eu sempre fui uma pessoa de fácil relacionamento, eu sempre gostei de gente, gostei de pessoas, sempre lidei muito bem com pessoas, então para mim isso era muito óbvio. E aí quando eu comecei esse movimento de conexão de mulheres, que eu comecei a entender que para mim era muito intuitivo, mas não era para todo mundo, eu falei, opa, tem uma dor aí. E aí o W, ele também passa a ser não só um grupo que conecta mulheres para que elas aprendam umas com as outras, para que elas façam negócios umas com as outras, mas também que ensina essas mulheres a se relacionarem. Porque a maioria dos grupos de networking só conecta. Ó, vem cá, vamos fazer um evento, conhece tu aqui e tal. A gente, por causa dessa dor, começou a trabalhar isso. Então, como é que a gente se relaciona? Como é que pessoas... Porque, veja, a venda, que é o que todo mundo quer no final das contas quando a gente fala de negócios, ela é uma consequência, pelo menos deveria ser, uma consequência natural de relacionamentos. Toda venda, a não ser que você esteja comprando um commodity, que aí é uma urgência, mas uma venda de um serviço, de um produto, especialmente de um ticket, mas é a consequência natural de uma conexão. Você tem que ter confiança na pessoa, você tem que entender que a pessoa sabe do que ela está falando. Então é um relacionamento, minimamente. E tem gente que não sabe se relacionar. Por que tem gente que se vende tão bem e tem gente que não consegue se vender, por melhor que seja, por melhor profissional que seja? Às vezes você vê uma pessoa, uma marca empresarial que tem um produto excelente, de ótima qualidade. O outro concorrente tem muito menos qualidade, mas faz muito mais sucesso. Marca pessoal, mesma coisa. Tem pessoas
super competentes que não conseguem se vender da mesma forma de pessoas medianas. Porque é sobre relacionamento. Passa por isso também. A venda tem como essência o relacionamento. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, então vamos ensinar as mulheres a se relacionarem, né? Não é ensaiar o relacionamento, é entender como é que se lida com pessoas e trazer isso para a sua essência, para que isso seja realmente natural. Entendi. Quando você fala que vender mais começa com se conectar melhor, o que isso significa na prática? É exatamente isso, é entender que a venda é consequência natural de uma conexão verdadeira. Veja, todo mundo sabe disso, mas é porque poucas pessoas racionalizam. Mas se você vai num shopping, por exemplo, entra numa loja, mulher sabe muito bem isso, você vai entrar numa loja de sapato. Sempre tem aquela vendedora que ela vai cativar, que ela vai... Você entrou querendo um, você já vai levar dois. Sim. Tem vendedor que tecnicamente pode ser bom, já fez treinamento de vendas, entende de teoria, de rapport, de técnica, mas na hora de vender ali, o negócio não sai, porque não entende de pessoas. Então, tem uma frase, eu não sei se é de Joel J, mas tem uma frase que é: negócios são feitos de pessoas. Se você entende de pessoas, você entende de negócios. O contrário também é verdadeiro. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E pessoas em várias áreas e vários níveis. A gente não está falando somente com um cliente. Internamente, quantas empresas quebram? Quantos profissionais falem porque não sabem lidar com a equipe, Sim. com o cliente interno? Então, liderança, gestão de pessoas, essa é uma dor latente do mercado hoje em dia, porque as pessoas não sabem se relacionar. Então, hoje em dia, uma das bandeiras que a gente levanta no Grupo W é isso, é ensinar as pessoas de fato a se relacionarem. E aí a venda, né, vende mais, quem sabe se conectar melhor. É exatamente isso. E quando a gente vem para essa imersão, assim, que é as redes sociais, a gente vê o sucesso que grandes influenciadores que alcançam um grande número de pessoas conseguem ter o resultado que tem em número de vendas por conta dessa conexão, né? Dessa conexão de pessoas se conectarem com pessoas. Exatamente. E às vezes, é tão triste, assim, alguns empreendedores que eu acabo conhecendo que me procuram para a gente desenvolver um trabalho juntos, você vê que é um profissional incrível, tem uma experiência, uma bagagem sensacional que diferencia ele de forma muito preciosa. Sim. Do mercado, que até muitas vezes é um mercado concorrido, mas ele, por não saber se conectar com as pessoas, fica naquele casulo ali, naquele contato limitado, só por uma indicação, só por quem chega assim, de fato, por alguém que levou até ele ali, quando ele poderia potencializar esse alcance dele através desse conhecimento de pessoas, né? Com certeza. Inclusive, quando a gente fala de posicionamento, para muitas pessoas ainda é um termo muito não claro, né? Mas o que é posicionamento, afinal de contas? Posicionamento não é conteúdo. Posicionamento é relacionamento, né? Inclusive, a gente poderia substituir a palavra posicionamento por relacionamento digital. Aprenda a fazer relacionamento digital, porque no final das contas, a pessoa só chega no seu perfil e fica porque ela se conectou. Isso. Relacionamento. A pessoa só vai continuar acompanhando porque ela está gostando de se relacionar com você. A pessoa só vai comprar porque ela se relacionou, porque ela confiou, porque ela acreditou, porque ela entendeu que você é boa. Tudo é sobre relacionamento. Então, quando a gente fala de networking, é sobre relacionamento, mas posicionamento é networking digital. É você saber fazer esses contatos, você atrair a atenção, você fazer as pessoas quererem ficar no seu perfil, quererem te acompanhar. Então, eu não sei se tem alguma pergunta nesse sentido, mas já vou adiantar. Qual é o meu segredo? Meu não, né? Que eu entendo que seja o segredo, se é assim a gente pode falar. Das grandes marcas empresariais e marcas pessoais. Saber gerar conexão. O que você falou. Ah, mas tem profissionais que não querem mostrar a vida privada. Ok, conexão não depende de vida privada. Conexão não depende de mostrar intimidade. Mas você precisa gerar conexão. E conexão você não gera somente falando do seu trabalho. Porque ninguém vai querer ficar se conectando com você, criando relacionamento, se você está o tempo todo querendo vender. Porque quando a gente fala do nosso trabalho, por mais que não tenha um CTA de venda, sim, a gente está vendendo. Sim. E as pessoas não se conectam por causa disso. Ali é uma parte do processo. Mas é que no relacionamento normal de amigos, a gente vai saber o que o outro faz profissionalmente, mas a gente não quer saber só disso. A gente quer saber qual é a tua visão de mundo, o que é que tu pensa,
Sabe, quais são as bandeiras que você levanta? Qual a tua crença? É isso que eu tenho que falar. Então não é sobre intimidade. Eu, na minha posição de influenciadora, que também atuo, eu me sinto, e também pelo tempo que eu tenho no digital, me sinto confortável em mostrar muita coisa. Então, dentro de um limite que eu tenho, e é um limite rigoroso, falo um pouco de casamento, falo um pouco de maternidade, sempre respeitando esse limite, mas isso não vai fazer sentido para todo mundo. Tem profissional que vai conseguir crescer e ter resultado mesmo sem nunca ter postado a foto do filho, desde que ele aprenda a se conectar de outra forma, porque precisa gerar conexão. Eu não acredito, e especialmente hoje em dia no mercado de marca pessoal ou empresarial, que consiga crescer muito só falando de trabalho, só vendendo o seu produto. Não acredito. Agora a gente vai estrear um quadro que se chama Verdade ou Vaidade. Mila, eu vou te trazer algumas frases e você, com a sua opinião, essas frases a gente ouve muito no mercado, Tá. e você vai dizer com a sua opinião se acha que é verdade ou se é uma vaidade. Vamos lá. Primeira, network é só conhecer muita gente. Vaidade, com certeza. Porque network não é, veja, é uma frase que ficou, é uma palavra que ficou até meio descredibilizada por tanto que as pessoas começaram a usar. Mas networking, para mim, ele é estratégia de crescimento, ele realmente funciona, porque tudo que eu tenho de resultado hoje em dia também é consequência disso, mas é sobre conexão profunda, não é sobre contatos no celular. Isso nunca foi networking. Quem se posiciona bem, vende mais. Verdade, com certeza. Eu acho que é um pouquinho do que a gente falou na nossa conversa toda, né? Acredito nisso, inclusive ensino isso, porque eu realmente acredito que hoje em dia o posicionamento ele é a chave, Mulheres precisam ser mais estratégicas na forma como comunicam o que fazem. Verdade, com certeza. A gente até falou sobre isso no último bloco, né? Estratégica e clara. Porque tem muita gente que tem muito ruído na comunicação. Tem muita mulher que é muito... Mulher e homens, né? Que são muito bons no que fazem, mas não conseguem ser claros naquilo que fazem. Então tem que ser estratégico, sim. Relacionamento vende mais do que anúncio. Com certeza. É também o que a gente muito falou, Sim. né? Relacionamento vende mais do que qualquer coisa. Assim, pra mim é a base da venda. Quem tem um bom produto não precisa aparecer. Vaidade. Vaidade ou medo. Isso é muita gente que tem medo e diz assim, não precisa aparecer. Não tem bom produto que se venda sozinho. A gente precisa dar a cara assim. Vender é sobre convencer. Sim, não, é verdade, mas depende de como você entende esse convencimento. Se a gente entende que convencer é uma forma de você influenciar outra pessoa no sentido de mostrar o que de fato, os valores, o que é bom, sim. Mas o convencimento do empurrar aquela verdade para outra pessoa, aí não, aí é vaidade só. Estabilidade é sempre segurança. Ele começou. Parece até que eu fiz as perguntas estão já te amarrando. ouvindo. As perguntas estão ótimas para amarrar tudo que a gente falou, mas não é segurança absoluta. A imagem abre portas, mas a entrega mantém. Verdade, com certeza. É exatamente isso. Imagem é a primeira forma de comunicação. Mas se você não tem entrega depois, não se mantém essa relação. Então, tem que saber manter também. Gente, antes da gente continuar, eu quero fazer um agradecimento especial às marcas parceiras que estão com a gente nessa temporada do Domine Seu Conteúdo. A Casa e Afeto preparou um presente especial para cada convidado, trazendo sua essência de transformar ambientes em experiências de acolhimento, beleza e significado, através de flores desidratadas, aromas autorais e peças cheias de afeto. Também temos o apoio da JV Contabilidade, uma empresa com mais de 65 anos de história em Recife, que atua com contabilidade consultiva estratégica, ajudando empresários a organizarem seus números, tomarem melhores decisões e crescerem com mais segurança. O nosso Coffee Break, por exemplo, foi preparado pela Adriana Falcão Doces e Salgados, uma marca que transforma doces e salgados artesanais em experiências cheias de sabor, capricho e personalização.
E contamos também com a fábrica S10, uma empresa criativa que transforma ideias em experiências, desenvolvendo brindes estratégicos, ativações de marcas e soluções que conectam empresas ao seu público. Essa temporada também é construída com marcas que acreditam em relacionamento, experiência e valor nos detalhes. Mila, antes da gente passar para o próximo bloco, que vamos falar sobre futuro, legado, mulheres e crescimento, a Casa e Afeto mandou um presente para você. Legal! Eu queria te entregar aqui, que você pudesse abrir para a gente ver aqui. Esse presente foi pensado de forma muito especial para você. Obrigada! Que lindo! Nós estávamos esperando presentes. As mulheres amam presentes. Quando a gente entende de pessoas... Ai, gente, que amor! A mãe recebeu uma coisa dessa, gente, a gente se derrete na hora. Coisa mais linda. Pra você voltar mais vezes. Obrigada, amei. Coisa fofa. Amei, obrigada. Pode colocar aí. Chegamos ao quinto bloco, futuro, legado e mulheres em crescimento. Mila, quando você olha para as mulheres que acompanham, qual é o maior trava que ainda impede muitas delas de crescerem? Medo do julgamento. Medo. E isso não é exclusivo da mulher, tem homem também, mas eu acho que é principalmente com a mulher. A gente cresce sendo educada e alimentada a concorrer umas com as outras, né? Eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina, e eu vejo isso acontecer. É muito diferente. É muito diferente a relação. E não é a educação dos pais. A sociedade, a cultura meio que implanta isso na nossa cabeça. Então, a gente se preocupa muito com o que a outra vai falar, o que a outra vai pensar. E isso mexe muito na nossa segurança. Então, primeiro de tudo, é trabalhar nossa segurança, e aí vem muito autoconhecimento, muitas habilidades que a gente precisa desenvolver, né? Mas sentir essa segurança, ter essa segurança, não que vai evitar que a gente tenha medo do julgamento, mas faz a gente combater esse medo de forma muito mais justa. O que você acredita que uma mulher precisa desenvolver para se posicionar melhor no mercado? Algumas coisas. Primeiro, algumas habilidades específicas, especialmente de comunicação, e não só verbal, comunicação não verbal, comunicação visual. Então, eu digo assim, da mesma forma que a gente para fazer cursos técnicos ou uma faculdade, a gente precisa desenvolver soft skills, que são as habilidades pessoais, comportamentais. Então, a gente precisa olhar com atenção para isso também. Depois dessas habilidades, visibilidade. E aí eu estou falando exatamente a metodologia que a gente trabalha dentro do Grupo W, porque lá todo o nosso ecossistema, ele tem base nessa metodologia: habilidade, desenvolvimento de habilidades, visibilidade e lucratividade. E a visibilidade é esse segundo pilar que eu acredito que todo mundo precisa desenvolver, por um motivo super simples, que quem não é visto não é lembrado. Então, assim, seja no presencial, seja no digital, se você não existe no mercado, o mercado não vai te escolher. Simples assim. A gente precisa aprender a ser vista da forma correta. Não é ser apenas conhecida, é ser reconhecida, mas visibilidade precisa ser desenvolvida. Como você enxerga o futuro do Grupo W? É engraçado, porque há uns 2 anos eu participei de um podcast que eu falei assim: estaremos com o Grupo W em todos os lugares do mundo e eu quero ser internacional e tal. E é tão engraçado isso, porque eu não tenho mais esse desejo. Eu acho que a gente é internacional, inclusive, porque a gente tem um projeto em Orlando e tal, mas não de descentralizar o Grupo W, de ter vários, pelo menos não é um desejo meu agora. Pode ser que volte isso, mas não é. O futuro do Grupo W é ser um grupo, de fato, considerado muito além do grupo de networking. É um grupo onde mulheres, de fato, elas crescem juntas, porque elas entenderam a importância da capacitação mútua, de uma ensinar para a outra, de uma aprender com a outra. Então, é sim conexão, é sim negócios, mas, sobretudo, esse desenvolvimento pessoal e profissional que a gente tem quando a gente está em grupo. E fortalecer muito aqui em Pernambuco, porque a gente está fazendo um movimento, inclusive, para o interior do estado, Agreste, depois a gente vai para o sertão, porque tem muita mulher boa aqui em Pernambuco. E assim, eu sempre fui meio bairrista,
mas eu já quis olhar para fora. Eu falei, não, para que ficar olhando para fora se aqui a gente tem tanta coisa para fazer, tantas mulheres para fazerem negócios juntas, tanta coisa para se conectar. Então, a minha ideia é fortalecer muito o Grupo W aqui em Pernambuco mesmo. Se uma mulher que está te assistindo hoje sente que tem algo maior para construir, mas ainda está presa no medo, o que você diria para ela? Se prepare espiritualmente, sobretudo. Não é que medo é a ausência da fé, gente. Pedro teve medo, né? Pedro teve medo. Quantas pessoas, quantos discípulos que viviam ali do ladinho de Jesus tinham medo. Então não é ausência de fé, mas fortalecimento de fé vai ajudar a gente a combater esse medo, a decidir apesar do medo. Então, se prepare espiritualmente, se prepare emocionalmente, busque ajuda mesmo. Se você não tem esse apoio emocional em casa, buscar ajuda emocional e esse suporte emocional em profissionais, enfim. E também conhecimento. Eu sou uma pessoa que eu sou assim, às vezes até eu preciso ficar me observando eu tô o tempo todo querendo conhecimento, sabe, repertório, acessar pessoas, podcast, eu sou viciada. A gente não pode estar em todos os lugares, mas eu nunca perco uma oportunidade de estar conversando com outra pessoa. Num restaurante, num evento, eu gosto disso. Então, assim, eu acredito que é isso. Para crescer, a gente precisa dessas bases, né? Conhecimento, o emocional e a fé. Mila, me conta, qual o legado você quer construir com toda essa sua jornada? Estava pensando nisso ontem, é muito engraçado, porque eu acho que a gente vai avançando a idade assim, e aí a vaidade vai ficando meio que de lado, o orgulho vai ficando de lado, e você pensa em algo que seja realmente duradouro. Então não é mais sobre mim, já foi. Eu queria muito assim, Mila, porque Mila, eu tô no digital e não sei o que, tô sendo muito sincera, muita gente diz assim, não é, eu adorava. E gosto de ser conhecida, é bacana, mas não é mais sobre mim. Hoje em dia é sobre algo muito maior. O muito maior primeiro começa na minha casa, então é sobre os meus filhos. Eu estava exatamente pensando nisso ontem, assim, no carro. Caramba, um dia, a gente fica filosofando de vez em quando, um dia a gente vai ser só lembrança, certo? Assim como a nossa bisavó é. Tem gente que não sabe nem o nome da bisavó. É só uma lembrança distante. Foi alguém que existiu, que fez, que aconteceu. E hoje em dia é só uma lembrança distante. A gente também vai ser um dia essa lembrança. Mas eu quero que essa minha lembrança ela seja perpetuada em algo material. Porque eu quero que os meus filhos, os meus netos, eles me sintam mais do que uma lembrança distante. Então eu acho que tudo que eu venho construindo hoje e o que eu quero construir é sobre isso, para deixar algo concreto e algo que eles se orgulhem. Poxa, o negócio que a minha mãe tem, ele de fato transforma, ele de fato ajuda. E aí esse propósito também mais macro de ser realmente relevante na vida de outras pessoas. Então dar palco para outras mulheres, dar voz para outras mulheres, trazer junto todo mundo. Vamos, mas vamos em grupo? Porque a gente até pode ir sozinha, mas é muito mais legal em grupo. Sim. É muito mais legal, então essa é a minha vontade. E pra gente fechar essa entrevista com Mila, a gente vai lançar, inclusive, com ela, esse bate-bola, pra gente misturar um pouco aí da Mila profissional e da Mila pessoal. Eu não sei se eu sou boa nisso. Mas Mila, é o seguinte, eu vou te fazer perguntas rápidas e tu vai responder de forma rápida, de forma bem objetiva. Certo. Vamos lá, preparada? Vamos lá. Uma palavra que define sua fase atual. Coragem. Uma decisão que mudou sua vida. Minha transição de carreira. Um medo que você precisou enfrentar. Não foi um medo, foi a dificuldade dessa parte de financeira, gestão, de entender realmente disso. Uma qualidade que te abriu portas. Relacionamento. Um defeito que você ainda precisa vigiar. Eita, gente, tem muito defeito. Ser muito executora. Isso é bom, mas às vezes isso atrapalha também. Uma frase que você não aguenta mais ouvir sobre empreendedorismo feminino. Eita, você levantou essa bola pra mim. Tem que ter comunidade. Não aguento mais, não tem. Eu tenho, amo, mas nem todo mundo precisa ter. Uma coisa que toda mulher deveria parar de fazer. Se comparar. Uma coisa que toda mulher deveria começar a fazer. Aparecer. Um hábito que te ajuda a manter clareza. Eu acho que é repertório, é acessar outras pessoas.
Uma pessoa que te inspira. Caramba, muitas pessoas me inspiram. Eu vou falar declaração de amor, eu vou falar o meu marido, porque ele tem essa habilidade, sabe, de equilibrar a firmeza, a dureza, com a doçura, de me colocar o pé no chão, porque eu preciso muitas vezes, mas ao mesmo tempo me apoiar muito. Então, diria ele. Uma conexão que marcou sua trajetória. Gente, perguntas muito difíceis. Foram tantas mulheres importantes assim que passaram, e certamente são mulheres, mas eu diria que as conexões que mudaram foram as primeiras pessoas que acreditaram em mim quando eu comecei o Grupo W. Então, as primeiras mulheres que foram para os meus eventos, que realmente confiaram naquela ideia, quando era só uma ideia, eu sou muito, muito grata a elas. Uma verdade sobre vender que pouca gente aceita. Que vender depende de saber se conectar. Um conselho para a Mila de 10 anos atrás. Ai, que legal isso. Eu acho que acredite na sua intuição, no sangue que corre, porque a minha função, eu diria que eu era servidora pública, mas o sangue era empreendedor. Então, assim, confie nesse sangue, nessa vontade de empreender e vai. Um princípio que você não negocia. Família. Se qualquer coisa eu sei que pode impactar a família, eu já coloco de lado, assim, não valido. Claro que existem muitas nuances nisso que eu estou falando, obviamente, porque em alguns momentos a família e o tempo de qualidade é um pouco sacrificado para que o profissional, por exemplo, alavanque, mas nada que possa colocar em xeque a minha família, a união que a gente tem, o amor, a confiança que a gente tem um no outro, eu negocio. Um personagem da história que todo mundo precisa conhecer. Jesus! Com certeza. Um personagem do tempo atual que todo mundo precisa conhecer. Celebridade? Alguém. Às vezes alguém até que nem é famoso, mas alguém que você conhece. Caramba, eu queria que todo mundo tivesse o privilégio de conhecer essa pessoa. Caramba, que pergunta. Gente, assim, veja, eu vou ser meio óbvia, mas eu falei do marido primeiro, né? E agora eu vou falar dos meus filhos. Eu não exponho tanto os meus filhos, mas eles são tão preciosos e tão singulares, cada um do seu jeitinho, que às vezes o Felipe fala alguma coisa em casa e se as pessoas soubessem como ele é divertido, ou então a Clara fala uma coisa super meiguinha, assim, eu falo, poxa, queria tanto que todo mundo soubesse a menina, sabe, preciosa que ela é. Então, assim, eu preservo muito eles, mas eu acho que seria eles. Pra gente fechar, pra você dominar seu conteúdo Dominar o conteúdo é você conseguir se relacionar no digital, ou seja, conseguir gerar conexão com pessoas que você não está vendo, que você não conhece, mas ainda assim você ter a habilidade de fazer essas pessoas quererem ficar por você, quererem te acompanhar, confiarem no que você está falando, porque confiança eu acho que é a coisa mais rica que a gente pode ter na vida, né? Mais preciosa. E é isso, é conseguir gerar esse relacionamento dentro do digital. Mila, muito obrigado por essa entrevista. Foi um bate-papo incrível. Foi maravilhoso. Obrigado mesmo por essa oportunidade. Obrigada. Espero que as pessoas possam te conhecer mais a partir daqui. E parabéns, parabéns. Olha, perguntas desafiadoras, eu gostei. Porque faz a gente pensar em coisas que a gente nunca pararia para pensar, né? Foi muito bom. Então, mais uma vez, muito obrigado. Espero ter outras oportunidades de poder me conectar mais com você. Conte comigo. Gente, esse foi mais um episódio do Domine Seu Conteúdo. Se você gostou desse episódio, compartilhe esse vídeo e vai ser um prazer a gente poder compartilhar mais histórias por aqui.